aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar tudo que Renato Portaluppi disse na sua entrevista coletiva depois da vitória gremista contra o Estudiantes. A minha visão sobre o jogo eu já dei no vídeo anterior. Aqui é tudo que o Renato disse que eu quero explicar pra vocês. Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Já foi na KTO? Pô, depois dessa vitória, quem botou que o Grêmio venceria fora de casa se deu bem, né? Pois é, agora tu tem mais uma chance. No domingo às 9 da noite tem Grêmio e Bahia lá na Fonte Nova. Quer brincar, quer te divertir? Para tratar como entretenimento, é para isso que a KTO serve? KTO.com, não tem aplicativo, é site. Te registra, usa o código JBFilho, ganha um bônus e vai lá. O Bahia tá pagando 2, mas ninguém vai apostar no Bahia fora de casa, mesmo que seja lá na Bahia, né? 3.3 tá pagando o empate e 3.75 tá pagando a vitória gremista. Sim, se tu só disser lá, ó, o Grêmio vai vencer fora de casa no Brasileirão para aproveitar o bom momento, 3.75. É nessa que eu vou, tá? Mas se quiser, fica à vontade para brincar, para te divertir, entretenimento. Ninguém fica rico da noite pro dia, não existe isso. A KTO é para isso, pra gente brincar. JB Filho é o código lá quando for fazer o cadastro. É bem importante essa parte porque tu ganha um bônus. Bom, gente, Renato Portaluppi conversou com a imprensa. Entre outras coisas, disse que sabia que era um jogo pegado, um jogo pesado, jogo de Libertadores e que por isso procurou colocar um time um pouco mais forte em campo. Deixou os garotos, os rapidinhos, como usou na entrevista, para mais tarde, porque ele sabia que os espaços iriam aparecer. Relembrou que é a 8ª derrota da história do Estudiantes na sua casa, que eles são os maiores mandantes da história da Libertadores da América e que ele gostou demais de tudo que seu time fez no campo e que, óbvio, se ele estava ali na entrevista elogiando, ele elogiou também no bastidor, no vestiário. É uma vitória que sim recoloca o Grêmio na briga pela próxima fase. Eles buscaram os 3 pontos que deixaram escapar contra o Huachipato. E esse é um discurso gremista, ninguém fala muito sobre o jogo na altitude, sim do jogo contra o Huachipato. Acha que hoje a equipe foi quase perfeita? Até falou, perfeição é um pouco demais, disse o Renato. Mas foi quase perfeita, que o time se comportou muito bem, soube jogar com a torcida deles, foi um time experiente, conseguindo fazer um gol com a menos, mesmo com tudo contra. Aí ele falou algumas coisas, por exemplo, olha só, a jogada aconteceu no lance que ele mais pede para os seus jogadores, que ele diz assim, olha só, eu peço para os jogadores, parte para dentro do adversário, faz o drible longo, porque vocês são velocistas, e aí o cara que tá do outro lado, ele tem que obrigatoriamente fechar na área, porque se alguém vai para dentro de fundo, tem que cruzar. Se ele cruzar, tem que ter alguém na área. E aí essa jogada aconteceu. Foi isso que eles fizeram. E por isso, na sua visão, o Grêmio mereceu vencer o jogo mesmo com a menos. O Renato, para explicar a sua estratégia, disse, olha, eu comecei com os caras mais experientes porque achei que era um jogo brigado, jogo de Libertadores, jogo disputado, 30 mil na arquibancada e tal, eu precisava da força física. Mas ele sabia que, independente do Grêmio ficar com um a menos, o Estudiantes, quando estava empatando, iria querer sair pro jogo, iria querer sair de qualquer jeito. E aí que ele pensou, bom, nessa hora é que eu vou botar os garotos. E foi aí que ele colocou os garotos. Bom, colocou os garotos, deu certo, eles fizeram o que ele tinha pedido, de sair na velocidade, quando um vai para a linha de fundo, o outro entra na área para completar, bem, o Grêmio fez o gol, beleza. A partir daí muda a estratégia. O Renato explicou que ele fez uma linha de 5 defensores, bota o Carioca, que é o Gustavo Martins, tá, zagueiro, no meio do Rodrigo Eli naquele momento e do Kahneman, 3 zagueiros, puxa os 2 laterais, linha de 5 feita. Faz uma linha de 4 na frente e não deixa os caras entrar. Foi essa a estratégia. Ele disse, olha, jogando com a menos era isso que tinha que ser feito. Mas aí vem algumas perguntas, por exemplo, o repórter, foi o Cristiano Silva que perguntou, olha, Renato, em 83 tu estava aqui, na Batalha de La Plata, e o Espinosa te colocou para jogar mesmo que tu fosse um garoto. E aí ele disse, será que não tá na hora de usar mais os garotos e tudo mais? E ele falou, olha, os garotos estão ajudando, mas eu não tenho um time titular. Eu tenho um grupo, independente da idade, do salário, do nome do jogador e tudo mais. Ele disse, eu preciso de tudo, eu preciso da mescla. Eu preciso dos jogadores jovens que dão essa vitalidade, mas eu também preciso dos experientes que vão acalmar essa garotada quando o jogo ficar difícil. Então é uma mescla. Basicamente o Renato tentando explicar, dizendo que colocou o Galdino por conta da força física, por conta do que precisava. Aliás, tem uma resposta que ele disse, olha, o Galdino ajudou muito no final do ano passado, no Campeonato Brasileiro ele foi muito importante. Nesse ano o Renato admite que ele teve altos e baixos, mas que agora esse era o jogo para um jogador que segura a bola, que vai pra briga, que tem enfrentamento, um jogador forte, que tem chute e tudo mais. Ele disse, cara, era tudo que o Galdino me dava. Então por isso que ele botou. E que os garotos ficaram mais para no final da partida para quando ele fosse buscar a vitória na velocidade. No segundo tempo os espaços iriam aparecer e ele usaria os garotos. Mas que o Galdino, por conta dessa briga, dessa intensidade, dessa combatividade, teriam que jogar.
Essa é a explicação, para ter Galdino, para brigar no começo e depois o Grêmio sair no contra-ataque. Bom, como o Grêmio não tomou gol no começo e ainda conseguiu fazer o gol no final, o Renato sai dali comemorando que a sua estratégia acabou dando certo. Ele acha que é uma vitória que dá muita moral pro grupo, que recoloca o time na briga pela vaga Libertadores. Sim, o Renato acha que é a maior atuação da temporada, que é a melhor, que é a mais importante. Entre outras coisas, ele disse assim, olha só, é também porque o Grêmio jogou bem os 90 minutos. O Grêmio ele disse assim, nós fomos focados os 90 minutos, nós competimos os 90 minutos. Que ele sempre fala para os jogadores, olha, o mínimo que eu preciso é que vocês tenham a mesma competitividade que o adversário. Aí depois, na questão técnica, o Grêmio, por ser um time qualificado, vai vencer. Mas tem que competir de igual para igual e nos 90 minutos. E nessa partida o Renato estava muito feliz, muito faceiro, que automaticamente eles conseguiram. Ele também disse, olha, nós mostramos nos últimos 3 jogos que nós competimos e nós conseguimos chegar para a vitória. Eles falam sempre para os jogadores isso, ó, se vocês competirem, vocês vão jogar e vão ganhar. Automaticamente, das 3 últimas vezes que fez isso, ganhou. E é esta a história que ele está falando. Agora, o Renato voltou a dizer que o Grêmio está numa fase de grandeza, porque tem 3 jogos por 3 competições diferentes. Jogou hoje por Libertadores, venceu o seu jogo, tem na Bahia. O Bahia depois tem Copa do Brasil contra o Operário, também fora de casa, esse jogo é lá em Ponta Grossa. Ou seja, 3 jogos por 3 competições diferentes. O Renato, vamos dizer assim, muito elogioso ao seu elenco, dizendo que fez rasgados elogios para os jogadores no vestiário. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.